Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui dar uma dica de leitura. Eu preferi fazer uma dica de leitura ao invés de um review. Espero que o áudio esteja bom. Resolvi fazer uma dica de leitura ao invés de review, porque eu ainda não terminei de ler o livro em questão. E também porque dá mais trabalho, né? Tem que mergulhar mais profundamente na obra, tudo mais. Então resolvi fazer uma dica de leitura. Esse livro, ele vale, que eu vou mostrar, ele vale tanto para quem quer apenas o conhecimento sobre a religião, ou para quem está adentrando ou pensando em adentrar, que é esse aqui, ó. O Candomblé Bem Explicado, da editora Palas. E ele, não sei se aqui se vai aparecer para vocês virado ao contrário ou não, mas o livro é o Candomblé Bem Explicado. A editora Palas, ela sempre tem bons livros sobre as religiões de matriz africana e tudo mais, né? Ele foi escrito por Vera de Oxaguian e Odé Quileuri. Odé Quileuri, no caso, pelo que eu entendi aqui, é o sacerdote dela, a atual. Eles escreveram esse livro, é um livro de 2009. Essa edição aqui, ela é de 2023, a que eu estou lendo, mas ele é um livro de 2009. Ele não tem, ele não tem ilustrações, mas é um livro, eu achei, né, pelo menos, ele bem completo, ele realmente é o ABC, né? Ele fala, ele dá muitos detalhes, vai falando, nomeando as coisas, ele é bem detalhista, bem detalhado, bem didático para a pessoa que quer aprender sobre. É muito interessante. Já vi uma pessoa que entende bastante dizendo que não gosta muito dele, mas eu acredito, pelo que eu vi até agora, eu li quase a metade. Ele, para quem está começando, para quem é leigo, eu acredito que é um ótimo livro. Então eu vou começar falando o índice. Ah, tá. E o subtítulo dele aqui fala Nações Banto, Yorubá e Fon, que o que vem a ser, né, pelo que eu entendi da minha leitura até agora. Nação Banto é da onde vem o candomblé de Angola. A Yorubá é a da nação Queto, que foram, pelo que eu já ouvi falar, foram os últimos que vieram e por isso predomina mais. É mais conhecido, né? E o Fon é da nação Efon, que eu acredito, pelo que eu vejo, pelo que eu já ouvi dizer, parece que são os menos conhecidos, essa nação Fon. Mas são as raízes, três raízes principais dos principais candomblés do Brasil. Lembrando que o candomblé é uma religião brasileira. Tem gente que acha que é africana, não é. Ela é brasileira, ela é de matriz africana, que ela foi feita, criada com base nos conhecimentos e nos cultos trazidos de lá pelos escravizados, né? Então, eu vou estar falando aqui do índice para vocês terem uma noção, mas é um índice muito grande. Não vai dar para falar tudo, mas os principais pontos do que eu vou procurar estar falando. Então, o livro em si, né? Tirando palavras dos autores, agradecimentos, etc., que costuma começar os livros. Aí vem capítulo 1, Candomblé, como podemos definir, como surgiu, os sincretismos, o que é axé, falando os significados, né, da palavra em si, o que é comieira, é, aí vem o capítulo 2. Enfim, o capítulo 1 ele tem mais coisas do que isso, mas só alguns pontos principais. Aí vem o capítulo 2, hierarquia no candomblé,
que o candomblé é uma religião também, ela é muito extremamente hierarquizada. Então, aí vem o que é a hierarquia em uma casa de candomblé, o que é cuia, quais são os cargos, quem são os babaloçãs e alorixás, babalorixás, e assim por diante. Vai falando aqui os principais eh, cargos, né, as principais posições da religião. Aí vem capítulo 3, o início de uma vida nova, quem são os abiãs, qual o nome do ritual em qual o abiã se torna Yaô, o que é a iniciação propriamente dita. Aí, inclusive, os autores, eles dizem, né, que eles não vão falar segredos, coisas, porque a candomblé é uma religião iniciática e tem muitas coisas, na verdade a maioria, né, grande parte das coisas não pode estar sendo falada, né, só as pessoas iniciadas que vão estar sabendo e mesmo assim eh, existem os graus, né? Em cada grau a pessoa vai tendo acesso a determinados conhecimentos. Não é tudo passado assim inteiramente de uma vez, entendeu? Não é só a pessoa se iniciar. Tem vários graus e cada grau vai acessando os conhecimentos. Aí vem os orixás na vida do Yaô, quem são os orixás, é, quais, quais são os Irum, Milés, ancestres, termo panteão dos orixás, o que é orixá de Juntó, orixá do Ori, vem esmiuçando. Ele esmiuça bastante as coisas. Então, por isso que é um índice enorme. Aí vem o Ori, capítulo 5, o Ori. Capítulo 6, os ebós. Eu vou estar falando os capítulos, gente, mas cada capítulo vai esmiuçando bastante. Capítulo 7, Bori, o primeiro sacramento. Porque o Abian é aquele que adentra na religião, só que ele ainda não tem um compromisso religioso, ele ainda não se iniciou. O Bori, está falando aqui o primeiro sacramento, é o primeiro ritual que a pessoa pode estar passando. Faz o Ebó Bori, que é um alimento à cabeça, para equilibrar o Ori, que é a cabeça, né? Então, esse Bori, qualquer pessoa que desejar, mesmo não sendo da religião, pode fazer. Mas aí ele é o primeiro sacramento quando como é o nome? Eu vou esquecendo aqui. Que o Abian pode fazer, que ele pode estar fazendo. E após esse Obori, existe a feitura, que é a iniciação na religião. Que aí ele passa de Abian para Yaú. Yaú é o iniciado. E durante 7 anos ele é Yaú. E tem as obrigações, que em cada obrigação ele vai estar alçando um degrau a mais. Então, ele tem que ter os 7 anos, mais as obrigações cumpridas na religião. Enfim, continuando aqui, capítulo 8, preparação para a feitura, que é a iniciação. Capítulo 9, alguns preceitos da feitura. Preceitos são coisas, regras a seguir, coisas a estar fazendo, né, para determinados rituais e tudo mais. Ou coisas que a pessoa deve se resguardar de fazer. Capítulo 10, pequenos ensinamentos para o Yaô, que está de Quelê. Quelê é um colar que existe bem justo no pescoço para aquela pessoa que acabou de se iniciar. Capítulo 11, a nova vida do Yaô no candomblé. Capítulo 12, o aprendizado na cozinha. O candomblé é uma religião muito ligada à culinária. Então, o aprendizado na cozinha é muito importante, né? Que as oferendas ali todas feitas na cozinha. É uma religião, igual eu falei, muito ligada à culinária e fora também que ali na cozinha a pessoa pode estar ali escutando quietinha muitas coisas e aprendendo muitas coisas, né? Fica sabendo de várias
questões. Claro que quem vai estar ali conversando vai estar falando só o que aquela pessoa pode estar escutando, né? Vai estar as pessoas vão estar atentas. Enfim. Capítulo 13, a bandeja de temperos na liturgia. Capítulo 14, alguns símbolos importantes da religião. Capítulo 15, pequenas informações úteis. Capítulo 16, pessoas especiais dentro do candomblé. Essas pessoas especiais aqui, só para deixar claro, eu tô falando aqui o que é uma pessoa abiku, o que é uma pessoa abi-alá, o que é uma pessoa abi-axé, enfim, pessoas que têm certas condições, certas situações na vida, que são consideradas especiais e que na ritualística tem certas ressalvas, vamos dizer assim, né? Certas coisas específicas que precisa estar fazendo ou não fazendo, é por aí. Aí vem capítulo 17, vestuário e paramentos. Capítulo 18, sociedades secretas e confrarias divinas, que existem, né, dentro da religião. Aí capítulo 19, nações, aí vem esmiuçando mais especificamente, né, as nações das quais o livro trata, as três principais raízes. Vem aqui, nação Banto, nação Fon, nação Efon, nação Xambá. Aqui mais pra frente, ainda não cheguei nessa parte, se eu não me engano. Mas fala da Yorubá, obviamente, né, que é no subtítulo do livro fala. Depois vamos ver aqui mais pra frente. Aí capítulo 20, alguns instrumentos musicais do candomblé. Capítulo 21, toques do candomblé. Capítulo 22, ferramentas, símbolos e emblemas. Só o índice já é imenso. Capítulo 23, algumas árvores sagradas. Algumas das principais aqui. Capítulo 24, as divindades. Capítulo 25, outras divindades. Capítulo 26, o Ipadê. Capítulo 27, o Axexê. Encerra no capítulo 27. Aqui eu tinha falado para vocês que tem o capítulo 19, esmiuçando as nações. Falou nação Banto, nação Fon, nação Efon e Xambá. Mas ao longo do livro todo, deve ter perdido aqui no índice, no meio do índice que é muito grande, falando da nação Yorubá também. Não entendi aqui no índice porque que especificou mais, também ainda não cheguei nessa parte do livro. Mas fala, até onde eu li, fala sim bastante, diferencia bastante as três raízes aqui, a Yorubá, a Fon e a Banto. Pode ficar tranquilo quem tiver interesse em comprar, que tem esmiuçando bem as três. Fora esmiuçando tudo que eu falei aqui, né? É um livro, então, como eu disse, que eu considero bom. Sobretudo para quem está iniciando. É muito didático. É um livro grosso, olha só. É um livro grosso. Tem quantas páginas aqui? Deixa eu ver. Ele tem 368 páginas. Mas, apesar disso, de ser um livro grosso, ele... grande, né? Ele, assim, é bem fácil de entender. Obviamente, já que ele é mais para o iniciante. Tanto é que o candomblé é bem explicado. Né? A proposta é essa, ser algo didático, algo de fácil entendimento, dentro do que pode ser falado, né? Dentro da religião. Então, uma ótima dica de leitura, tanto para quem só quer conhecer, quanto para quem tem interesse realmente em adentrar a religião. A capa é muito bonita, tem aqui o Ecogidé, que é uma pena de um pássaro africano. Essa pena ela é utilizada quando vocês assistem a saída do Yaô, vocês podem ver essa pena na frente, assim, ela é colocada na testa do Yaô. Então é uma
é um ícone do candomblé, é algo que está muito presente na ritualística e é muito simbólica para a religião. Por isso que essa, na capa, né? Esta pena. Então, essa foi a dica de leitura de hoje. É, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir. Eu tô balançando um pouco a câmera, não sei se dá pra perceber, mas é sem querer, gente. Enfim. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal. Procurem assistir até o finalzinho dos vídeos para dar uma visualização legal. E é isso. Pretendo trazer mais dicas de leitura e também reviews, né? Review é falando mais profundamente da obra, mas aí tem que ser uma obra que eu já li por inteiro. É, aí, quando for me dando a vontade, eu vou fazendo. é, que me despertar mais a vontade de estar mostrando para vocês, tanto dica quanto review, certo? Então, até a próxima.